Desajuste era a palavra que me simbolizava na infância. Pra vocês terem uma ideia, eu tinha bronquite, era magro que nem um pau, e de 15 em 15 dias eu tinha que ir no hospital para tomar injeção por causa da bronquite. Além disso, eu nasci canhoto, ou seja, o mundo não foi feito para mim. Ela estava errada aí. E o mais interessante de tudo, eu não tinha coordenação motora. Com 11 anos de idade, eu fui na casa do meu avô, tinha um balanço. Eu balancei. Sabe o que aconteceu? O pessoal bateu palma. Porque o Paulo Beto, na época, balançar era uma coisa genial, com 11 anos de idade. Então, eu, como desajustado, resolvi fazer alguma coisa. E aí eu vi lá um panfleto da escola de cadetes do Exército e fui fazer a prova, passei na prova escrita. Para fazer a prova física eu quase morri, né? Não tinha força nenhuma. Mas ainda assim fui. Primeiro acampamento tive uma crise de bronquite absurda. E nessa crise de bronquite eu falei, acho que não vai dar. Mas deu. E eu fui continuando, fui para a academia militar, e fui me superando, me tornei paraquedista com muita honra. E o Exército, então, mas essa superação foi muito fundamental para mim. Então o Exército, as Forças Armadas serviram para mim como um exemplo de superação. E eu fazia questão de que aqueles que estavam comigo se superassem também, ou na parte intelectual, ou na parte física, e assim por diante. Então essa era a minha tônica dentro das Forças Armadas. E ainda continuou assim depois. Eu fiz mestrado, doutorado e resolvi então ser professor. E aí voltei para a escola de cadetes. Dando aula, um amigo meu chegou para mim e falou assim, Paulo, como é que é mesmo que você dá aula? Aí ele falou assim, rapaz, tu devia fazer curso de clown. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é palhaço. Eu falei, é mesmo? É porque eu era muito ridículo dando aula, né? Bom, lá para o meio do doutorado, duas coisas aconteceram comigo. Eu resolvi tentar fazer alguma coisa para desestressar. Essa é a minha briga constante. E aí, o que eu fiz? Origami. Incrível. Origami desestressa, tá? Para alguns não, eu sei. Mas no meu caso, desestressa. E o mais legal do origami é que ele é uma coisa quadradinha, muito simples, que faz coisas incríveis. E a outra coisa foi fazer o curso de palhaço. Bom, na verdade, o curso de palhaço foi para desestressar, mas para mim não foi. Foi terrível. Qual a questão? Você se enxerga no espelho como o seu ridículo todinho. E eu tinha bastante coisa, né? Então, como vocês já viram, era terrível isso para mim. Então foi um trauma, foi um negócio difícil. O curso foi bem pesado. Você fazer o outro rir, você se enxergar é muito difícil. Mas ainda assim, eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi horrível o curso, mas eu falei, eu acho que eu quero ser palhaço. Aí eu vim para João Pessoa. Cheguei em João Pessoa, passei no concurso da Universidade Estadual da Paraíba e estava lá totalmente estressado, de novo, né? E nesse estresse todinho, no mesmo momento eu fui para minha médica homeopata, graças a Deus. Aí ela chegou para mim e falou assim, você gosta de criança? Eu falei, adoro. Você não tem filho? Não tenho. Ela ficou com dó de mim, sabe? Foi uma coisa triste. E aí, ela disse assim, você gosta desse negócio de palhaço, né? Então por que você não trabalha com isso? No mesmo momento, a Universidade Estadual saiu do centro da cidade e foi para um bairro mais simples e com bastante violência. E aí, os adolescentes universitários ficaram desesperados com o problema da violência. Nossa, o que vai acontecer com a gente? O que nós vamos fazer? Aliás, essa é a pergunta que a sociedade tem, né? O que nós vamos fazer com a violência? Por quê? Uma solução muito simples é o quê? Você se encarcerar, né? Num condomínio. Opa, condomínio, né? Condemônio. Então, essa possibilidade existe, né? Mas na verdade ela não funciona. Porque as coisas que estão dentro estão fora. As escolas também têm cheia de grade, mas não adianta.
Então, uma das coisas que eu falei assim, por que não enfrentar esse problema da violência? De alguma forma. Aí nós criamos, né, um projeto fantástico, né, com um nome maravilhoso chamado PUA, Projeto Universidade em Ação. E eu arranjei esse dístico fantástico também. A gente é a gente. Perceberam? Ok. Então, o que é mais interessante disso tudo também é porque eu queria ligar o palhaço com a diminuição da violência. Mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Não tinha mesmo. Não sabia como. Aí a gente bolou. Vamos fazer um espetáculo. Ok. 40 minutos para a escola. Aí se reunimos e planejamos e pensamos e treinamos, tal. Chegou na hora do espetáculo na escola, o som não funcionou, tudo dá errado, né? O som não funcionou, a gente de palhaço, eu olhando para aquelas crianças, eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, não é possível. Aí um moleque do nada chegou para mim e falou assim, rock and roll! Aí eu olhei para ele, rock and roll! Aí a multidão começou, rock and roll! E todo mundo começou a rir. Então eu descobri aí, nesse momento, que muito mais importante do que a capacidade do palhaço, da virtuosidade dele, é a relação que ele cria com as pessoas. E essa relação é fundamental. No fundo, o que eu percebi foi que quem me fez palhaço e quem fez aos outros nossos amigos palhaços foi essa relação. E essa relação ela é simplesmente mágica, porque as crianças ensinavam a gente a fazer as coisas. Põe a mão aqui, joga água ali. Era impressionante isso, essa troca. Mas no início, quando a gente chegou na escola, a gente só ficava olhando. Foi antes disso aí. Ninguém sabia o que a gente ia fazer. Aí chegava lá o inspetor, lá, o vigia, falava assim, vem cá, o que vocês vão fazer? A gente falou, a gente só está olhando. Mas vocês não têm um plano, um projeto? Não, não temos. A gente só está olhando. Ele devia achar que a gente era maluco, né? E era mesmo. Mas com o passar do tempo, e incrível também, porque os nossos palhaços não são caracteristicamente exatamente como os palhaços que a gente conhece, muito pintados e tudo. Tinha gente que achava até que a gente não era palhaço, sabe? Ou seja, a gente estava completamente desmoralizado, mesmo na escola. Depois me falaram isso. Olha, eu vou te confessar, cara. Quando você chegou aqui, eu achei que você não era palhaço. Você não servia para nada, mas aí eu descobri que com pouca coisa o cara faz alguma coisa. Eu fiquei feliz, sabe? Então isso é interessante porque a transformação foi acontecendo e a gente foi conquistando as pessoas da escola. E essa conquista foi maravilhosa, porque os professores também perceberam que a disciplina e o ensino não precisa só ser no rigor, na correção. Ele pode usar o lúdico, porque o lúdico transforma. Então, os afetos alegres são a arma que nós temos para tocar no coração das crianças. E não só das crianças, como nos professores. Ah, e a violência? Exatamente. Às vezes chegava um menino e me dava um chute, ou me batia. E ao invés de eu revidar, eu abraçava. E o nosso pessoal abraçava. E o que acontecia com esse abraço? Desarmava a pessoa. O menino relaxava. Então o abraço, gente, ele desarma a violência. Essa foi uma descoberta fantástica que a gente fez. A gente não botou no tubo de ensaio, nada disso. Tá? E o mais maravilhoso disso é que foi contaminando toda a comunidade escolar. Nesse sentido, foram surgindo então, depois dessa conquista da comunidade escolar, várias outras coisas. E surgiu teatro, a gente fez peça na escola, a gente tem um grupo treinando crianças da 6ª série de teatro, levamos yoga, levamos zumba e vamos testando uma porção de coisas. E uma dessas coisas que a gente se aprimorou e também levou a cabo foi o Círculo de Construção de Paz. Opa, peguei, hein? Ó, tô ficando bom, hein? Enfim, nesse sentido, o Círculo de Construção de Paz, como é que ele acontece?
Opa, gente, tá tudo errado, tudo bem, desculpa. Enfim, aí o que aconteceu? O círculo é assim, ele foi uma retomada das culturas tradicionais, ancestrais, principalmente dos Estados Unidos, do Canadá. Uma pessoa chamada Kay Pranes que formulou ou que viu isso acontecer. Então a gente se senta em roda com alguma coisa no centro, tipo um pano qualquer, e a gente coloca coisas, símbolos que são importantes para aquele grupo que a gente leva. E aí tem o objeto da fala. E esse objeto passa. E o mais maravilhoso de tudo, aí a gente fala assim, nossa, mas que coisa ridícula, é mesmo. É simples demais. Mas sabe o que acontece? As crianças começam a falar. Sabe o que significa infância? É aquele que não fala. Sabe por que serve a educação? Para fazer a criança falar. E sabe o que acontece na escola? As crianças não falam. Uma professora excelente chegou para nós e falou assim, agora eu conheci o meu aluno, porque eu ouvi as histórias dele. Então o afeto tem que contaminar a educação. Mas a gente sempre teve muito amor e muito respeito à escola. Essa escola é a Escola Santa Ângela, uma escola pequena, maravilhosa, que tem uma característica também fantástica. E que eu ouvi de uma outra pessoa que não era da escola. A Escola Santa Ângela, ela tem uma característica de acolher aqueles que não são acolhidos por outra escola, os desimportantes, os especiais. Então, na verdade, foi um amor mútuo que surgiu dentro de pessoas que consideram os seres humanos. Além disso, a gente também trabalhou com todos os profissionais da escola. E aí a gente descobriu que às vezes os próprios profissionais da escola não se conhecem. E existem rixas, existem um monte de problemas, existem pessoas que uns não gostam, outros gostam, mas quando você ouve a história delas, você chora com elas e você aprende a amá-las, você se conecta com elas. Então, no fundo, o que a gente foi descobrindo é que a gente foi criando um grande redemoinho, uma grande espiral de amor e de construção. E aí eu percebi que eu estava me tornando especialista em fazer rir e fazer chorar. E eu fiquei assim, poxa, bacana esse negócio, estou vendo bruxo. Né? Aí eu preciso falar para vocês de um cara que para mim é um exemplo incrível, fora tantos outros. Esse cara é Tortel Poltrona, um palhaço do movimento Palhaços Sem Fronteira. Ele criou esse movimento, ele é um espanhol, catalão. Ele tem uma energia absurda. Quando ele chega no palco, as crianças ficam pulando, parece que são pipocas. E quando eu vejo isso acontecer comigo, eu fico feliz, sabe? É uma coisa maravilhosa. Tortel Poltrona, eu encontrei ele em 2012. Eu falei, Tortel Poltrona, qual é a ligação do palhaço com o marginal? Ele disse, total. O palhaço, ele é marginal porque ele trabalha num lugar aonde não existe. E ele disse, é nesse lugar que existe a vida. E isso me tocou de uma maneira tão grande que eu fiquei pensando naquilo, falei, nossa, olha que incrível. Bom, esses aí são o meu bando querido, né? Eu acho que aquele filminho absurdo que passou antes tem tudo a ver. Porque tem um inconsequente que é seguido por outros inconsequentes, né? Então aí, sua maior parte desajustados, né? Então eles acham que o curso de relações internacionais não está difícil, aí eles vão, é o bando de desajustados, é isso aí. Só que sabe o que acontece? Eu fico feliz por cada um deles, mas na verdade eu estou aqui, o motivo de eu estar aqui é para dizer para vocês o seguinte, usando, né, a sabedoria milenar japonesa dos origamis. Esse aqui é um tsuru, né? Acho que muita gente conhece. Quando um japonês faz um tsuru e ele entrega para uma pessoa, ele quer passar felicidade para essa pessoa. Então é como se eu desse àquele objeto um poder de transmitir aquilo que eu desejo. Eu queria que vocês pegassem na sacola de vocês o coraçãozinho que o meu grupo fez com carinho para vocês. Ó, agora aquele cara chato não vai dizer que não pode fazer barulho, tá? Desculpa, amigão. Ó. Enfim, esse coração aqui
diz o seguinte, quer dizer o seguinte: se eu, que sou completamente desajustado, conseguir fazer alguma coisa que prestasse, se você que joga bola, dança, faz qualquer coisa, a minha pergunta é a de Pat Adams, né? O nosso amigo palhaço também dos hospitais. Qual a sua estratégia de amor? Sabe por quê? Porque é no encontro dos desimportantes que a magia acontece. E eu queria que vocês fossem contaminados com essa energia. Muito obrigado.